Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo eu tô fazendo para falar sobre a questão da servidão. Afinal, o que é a servidão? Bom, a servidão seria uma relação de sujeição de uma pessoa, né, em relação à outra, né? Essa que está sendo sujeita, que se sujeita seria o servo. Esse servo é uma pessoa que tem obrigações com outra pessoa, né? Então isso tem exemplos ao longo da história em vários lugares, em várias épocas, mas o registro assim mais clássico que a gente tem desse assunto seria na Idade Média, tá? Bom, a servidão tem origem ali na Idade Média, na época do feudalismo, né? Boa parte das pessoas nessa época viviam ou em castelos ou em torno dos castelos, né? Os nobres viviam nos castelos e os camponeses, aqueles que trabalhavam no campo, viviam ao redor do castelo, habitando ali as aldeias, como está mostrado aí na imagem. Esses servos que moravam próximo do castelo moravam ali e faziam trabalhos para o senhor feudal em troca de segurança, porque como a gente sabe, na Idade Média não temos, né, uma segurança muito boa, não temos países organizados, então as pessoas se sujeitavam em função da segurança. Os servos da Idade Média eram os camponeses que trabalhavam, né, com a agricultura, com a pecuária também, e eles tinham diversas obrigações ali com o seu senhor feudal, com o dono dessas terras, né, porque em troca da segurança que o senhor feudal, que era esse nobre militar que protegia eles tinham uma série de obrigações, como, por exemplo, a obrigação da corveia, que era fazer trabalhos gratuitos nas terras do senhor por alguns dias da semana. Eles tinham também ali outras obrigações, como a talha, né, que era dá praticamente metade, né, normalmente a metade da produção dele para o senhor feudal, né, como imposto, fora outras obrigações ali. Então a vida dos camponeses era bem complicada e por isso muitas vezes eles se revoltaram, né, principalmente no final da Idade Média. No início da Idade Média, ali, que é século V, até até o século X, até a época das Cruzadas, os servos, eles trabalhavam e aceitavam as condições da servidão e aquelas obrigações todas impostas pelos senhores feudais, porque eles não tinham outra alternativa. Também a gente tem que considerar que a Igreja Católica havia uma igreja em todos os feudos, e a Igreja Católica fazia todo mundo aceitar as coisas como elas eram. Então, era um momento em que as classes, elas são chamadas de estamentos. A mobilidade social era praticamente impossível, então se tu nascesse um servo, tu ia morrer um servo. Se tu nascesse um nobre, tu ia morrer um nobre. Então, era praticamente impossível tu conseguir sair dessa condição. Então, precisando de segurança, por causa dos ataques que podiam vir de qualquer lado, né, nessa época, os camponeses aceitaram essa condição ali na Idade Média. Mas para entender como é que vai terminando a servidão e o que vai acontecer com esses servos, tem que voltar ali para o contexto do final da Idade Média. Então, assim, a gente tem no final da Idade Média, como eu já falei em outros vídeos, se tu que tá aí assistindo não viu, eu sugiro que tu veja os outros vídeos que eu tenho no meu canal, principalmente os vídeos que eu falo da Idade Média e os vídeos que eu falo de outras classes sociais da época da Idade Média, ali como a nobreza, como a burguesia, tá? Então, chega no final da Idade Média, começam a surgir os estados-nação, começam a surgir os países. E aí, nesse momento, com o surgimento dos países, esses camponeses, eles ainda existem, só que agora eles não vão dever obrigações para nobres, para senhores feudais, porque agora a gente vai ter a figura dos reis, mas esses reis, mesmo governando, eles ainda mantêm algumas pessoas com título de nobreza e donos de terra, que continuam cobrando impostos das pessoas e obrigações, como lá no tempo da Idade Média, em que eles eram senhores feudais. Então, em alguns lugares, né, por exemplo, na França, a servidão ela vai até a época da Revolução Francesa. Então, a servidão ela não aconteceu só na Idade Média, ela avança na Idade Moderna, com os países já organizados com os seus reis absolutistas, mas a servidão ainda permanece. No caso da Revolução Francesa, quem vai se revoltar, né, nessa revolução aí, vai ser a burguesia que vai se juntar com os camponeses que ainda trabalhavam em condições muito próximas ao que era no feudalismo, vão se juntar e vão derrubar o rei absolutista. Nesse momento em que a burguesia se junta com os camponeses na França para derrubar o rei absolutista que governava de acordo com a cabeça dele, que não tinha um conjunto de leis que ele próprio obedecia, a partir desse momento aí as relações feudais ali na França, elas começam a terminar. Uma das primeiras coisas
que os burgueses fizeram ali no início da Revolução Francesa foi acabar com as obrigações feudais, ou seja, acabar com aqueles tributos que tinham ainda lá na França, lá do tempo dos senhores feudais. Então, na França, até 1789, ainda prevaleciam algumas obrigações que tinham origem lá na Idade Média, lá no feudalismo. Então, a gente já estava com o capitalismo já começando, né, a ser implantado, e ainda tinha muito forte essa característica do feudalismo de sujeitar as pessoas a essa relação de troca. O camponês, ele não recebia um salário, ele tinha que pagar as coisas, tinha que pagar tributos ainda. Além de não receber um salário, porque ele recebia uma terra, ele ainda tinha que pagar parte daquilo que ele produzia, ele ainda tinha que dar para o dono da terra. Então essa relação de servidão, em que a pessoa trabalha e não recebe um salário, e na verdade ela tem obrigações com o dono dessa terra, isso daí na França, por exemplo, termina com a Revolução Francesa, acaba isso daí junto com o poder absoluto dos reis. Na Inglaterra, a gente pode dizer que acabou um pouco antes da França, porque a Inglaterra ali, um pouco antes da Revolução Industrial, da primeira fase, que é na metade do século XVIII, a gente tem um processo de cercamento dos campos ali. Então, boa parte do que era antes campos em que os camponeses trabalhavam foram deliberadamente, assim, de propósito, né? Foram fechados, foram cercados para colocar ovelhas para produzir lã, porque a Inglaterra toda se voltou para a produção de tecidos. Então, aquelas pessoas que viviam no campo, na Inglaterra, ali um pouco antes da Revolução Industrial, metade do século XVIII, né, elas já estavam sendo alocadas para cidades, elas estavam sendo expulsas do campo. Porque como tu pega os campos onde as pessoas plantavam e aí tu cerca eles, tu passa a cercar e botar ovelhas, aquelas pessoas que plantavam ali vão ter que ir para outro lugar. No caso da Inglaterra, essas pessoas vão para cidades e começam a trabalhar nas primeiras fábricas que já vão estar surgindo ali na Inglaterra no final do século XVIII. Já tem fábrica, já tem indústria. Então, os servos acabaram se transformando nos proletários, no caso, né? No caso da Inglaterra, como trabalhadores ali da indústria já direto, saíram do campo, foram para a indústria. Então, eles deixam de ser servos, passam a se tornar trabalhadores assalariados das fábricas ali da Inglaterra, né? E aí eu falo mais sobre isso ali no vídeo dos trabalhadores e proletários ali que tem aí também no meu canal para assistir. Bom, então, tem outros casos, tá, que eu vou citar agora aí de servidão, que não é muito comum a gente estudar na escola, mas é interessante a gente falar. No caso do Japão, dos samurais, né? Na época dos samurais, havia uma espécie de feudalismo ali no Japão, né? Então, havia servos também, né? Os samurais, eles não eram exatamente servos, mas eles poderiam trabalhar como agricultores, mas eles eram aqueles que protegiam os servos da época, né? Tinha o senhor feudal, que era o daimyo, e ele tinha os seus servos e tinha os seus exércitos, que eram os samurais, né? Então, ali no Japão também a servidão aconteceu até a época da restauração Meiji, ali um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, quando o Japão resolve se modernizar e virar uma superpotência industrial. E aí acaba a servidão ali no Japão. Mas existiu também na época, até a época dos samurais. Tem o caso da servidão na Rússia também, né? A Rússia tinha servidão e isso era previsto em lei, né? E também vai ser uma lei ali na Rússia que vai terminar com a servidão, né? Oficialmente a servidão na Rússia, ela termina em 1861, mas a gente sabe que permanecia ainda de forma velada até a época ali da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, né? Que daí a Rússia vai virar a União Soviética, vai virar socialista. Bom, gente, sobre servidão é isso, né? Eu acho importante a gente pensar que os servos, eles não sumiram, né? Eles apenas se transformaram em outras pessoas na atualidade. A gente tem que entender que, com a mudança do sistema feudal para o sistema capitalista, as classes sociais, elas sofreram mudanças, elas passaram a exercer outras atividades. Se a gente parar para pensar, a gente vai entender assim, bom, quem era camponês antes, boa parte dessas pessoas se transformaram nos trabalhadores de hoje. São os trabalhadores assalariados das fábricas, das lojas, enfim, né? Ou também se transformaram em empreendedores e se transformaram em algum tipo de burguesia hoje, né? Pequena, média ou alta burguesia. É interessante a gente pensar na transformação que as classes sociais, elas vão sofrendo ao longo da história, porque isso se relaciona com o sistema econômico, com a forma como, né, a economia, ela vai se transformando e vai transformando a vida das pessoas. Acho que por hoje, né, é isso, sobre a servidão é isso. Qualquer dúvida pode deixar ali nos comentários. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.